Olá, tudo bem? Meu nome é Alberto Chaves, professor de História. Eu vou aqui trabalhar com vocês a história do Maranhão para você que precisa resolver questões, para você que precisa ter conhecimento de história, tá bom? Então, vamos começar aqui a trabalhar aqui a história do Maranhão em questões? Beleza! O primeiro ponto que a gente vai trabalhar é o seguinte, antes de eu começar a deduzir e trabalhar a questão, você vai ter que entender o seguinte, sobre o processo de formação do Maranhão. Você que está aí do outro lado, você vai guardar aí quatro nomes de países. Você vai lembrar dos portugueses, você vai lembrar dos franceses, você vai lembrar dos espanhóis e você vai lembrar dos holandeses. Por quê? Esses grupos foram os primeiros a estarem preocupados em ocupar o Maranhão. Na verdade, quando nós falamos quem foi o primeiro, nós vamos começar falando dos portugueses. Vamos analisar, por exemplo, a questão que diz o seguinte, olha aí, ó. A falta de um projeto estratégico de conquista europeia do território maranhense ao longo do século XVI, perceba aí que a gente está falando do século XVI, tá bom? Então vamos lembrar aí 1501, 1502, vincula-se à perspectiva do foco de disputa ser, no primeiro momento, o comércio asiático das especiarias e áreas auríferas da América Espanhola. O primeiro ponto que você vai ter que entender é o seguinte, nós estamos falando do processo de formação do Maranhão. O processo de formação do Maranhão ele vai começar primeiro pelos portugueses, depois nós vamos ter a entrada dos franceses. Quando os franceses são expulsos do solo maranhense, aí nós vamos ter o processo de reconquista portuguesa, que de fato começa o processo de colonização do Maranhão e, consequentemente, a expulsão dos holandeses. E é bom salientar que, durante a União Ibérica, nós vamos ter a presença dos espanhóis, que é a questão do domínio espanhol. Então, o que é que a questão está trabalhando? A questão está dizendo a falta de um projeto estratégico. Isso quer dizer o quê? Que não havia um processo sistemático para ocupar as terras do Maranhão, não é isso? E ele fala ainda mais, ao longo do século XVI, porque por volta de 1534, o João de Barros, juntamente com alguns associados, eles vão adentrar em solo maranhense. E a partir daí, de fato, nós vamos ter a tentativa de ocupar o solo maranhense. E ele fala, vincula-se à perspectiva do foco de disputa ser, no primeiro momento, o comércio asiático das especiarias. Ou seja, eles não tinham interesses em ocupar o solo brasileiro, o solo maranhense, porque havia um interesse primeiro das especiarias lá do Oriente, e principalmente as áreas auríferas da América Espanhola. No caso, está falando com relação que, de um lado, os espanhóis chegaram a ganhar dinheiro com a descoberta lá dos ouro, dos astecas, dos maias, dos incas, e a ideia dos portugueses que não queriam deslocar seus investimentos do Oriente para um solo como terra brasileira e principalmente no Maranhão. Então, esse item é extremamente certo, é totalmente correto, porque não havia uma ideia, justamente um interesse, nesse exato momento, dos portugueses em ocuparem o solo brasileiro. Nós estamos falando do Maranhão, tá bom? Especialmente falando do Maranhão. E uma ressalva, que quando você for falar desse processo, perceba que ele está citando comércio asiático das especiarias e áreas auríferas da América Espanhola. Então, você vai sempre lembrar os portugueses e os espanhóis, tá bom? Então, a alternativa que você vai marcar aí, ela é exatamente correta, tá bom? Então, vamos aí para a segunda questão, tá bom? A segunda questão, ela é uma questão importante porque ela está trabalhando, que contexto? Ela está trabalhando o processo relacionado à igreja no Maranhão. É bom lembrar que, de antemão, o processo de formação do Maranhão, ele não pode perder, de fato, a presença da igreja. Você vai observar, por exemplo, na segunda questão, que ela diz o seguinte, ó, em 1625 é fundada a missão franciscana do Maranhão com a chegada do padre Luiz Figueira. Quero que você que está do outro lado, lembra da palavra missão. Você sabe que missões ou reduções eram ordens ou agrupamentos religiosos que estavam se fincando em solo brasileiro. É bom lembrar
que no processo de formação do Brasil, no processo de formação do Maranhão, nós vamos ter a presença de várias ordens religiosas. Nós vamos ter a presença dos jesuítas, dos franciscanos, dos capuchinhos, dos dominicanos e etc. Então é bom lembrar que ele está falando que em 1625 é fundada a missão franciscana do Maranhão, com a chegada do padre Luiz Figueira e consolidada com a missão capitaneada pelo padre Antônio Vieira. É bom lembrar, padre Antônio Vieira, um dos primeiros jesuítas a entrar em solo brasileiro, iniciando-se um longo conflito em torno da escravidão e tutela do Silvícola, que envolveu colonos e os padres da Companhia de Jesus e se arrastou pelos séculos 17 e século 18. Tá bom? Então, é interessante que a gente possa entender o seguinte. Quero que você entenda aqui comigo. Primeiro ponto, o processo de formação do Maranhão vai estar associado, consequentemente, aos portugueses, aos espanhóis, aos franceses, aos holandeses. E é bom lembrar que nós vamos ter a presença de ordens religiosas. E a primeira ordem religiosa a fincar em solo maranhense não é a ordem dos franciscanos, foram a ordem dos padres jesuítas. Tá bom? Então é interessante que você entenda isso. É bom lembrar que para a história do Maranhão, os padres jesuítas eles vão se tornar inimigos de Portugal, principalmente não de Portugal com relação à instituição religiosa, mas eu falo com relação aos instrumentos como, por exemplo, o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, que era considerado o primeiro-ministro do Brasil, ele vai ver os padres jesuítas como totalmente inimigos. Inclusive, não é à toa que o Marquês de Pombal ele vai expulsar os padres jesuítas do solo brasileiro e do solo maranhense, justificando-se de que eles estavam montando um império colonial. Então, você vai ter que entender sempre que as primeiras ordens religiosas, ou a primeira ordem religiosa a de fato montar uma missão, é justamente os jesuítas, e que tinha um foco. Qual era o foco? Catequizar os índios tupis e tapuias, que eram, na verdade, as categorias que mais predominavam em solo maranhense, tanto no litoral quanto no interior, e daí vão se ramificando em várias tribos indígenas, tá bom? Então é interessante que você entenda. Então vamos analisar, percebendo aqui na questão, você vai observar se ela é certa ou errada, por causa de um detalhe. Qual é? Aquilo que eu estava repetindo, em 1625 é fundada a missão franciscana do Maranhão, e não seria a missão franciscana, e sim jesuítica, tá bom? É a ordem dos jesuítas que vão, de fato, estar fazendo parte desse processo de chegada dos religiosos em solo maranhense. Então, só com base nesse item, a questão está totalmente errada, não é isso? Porque não é a questão dos padres, repito, franciscano, nós vamos ter a ordem dos padres jesuítas. Mas eu quero também chamar a atenção a um ponto importante que você vai ter que lembrar. Quando você também for lembrar da questão da ordem dos jesuítas, é bom você também lembrar um pouco do processo da Santa Inquisição, que ela acabou fazendo algumas visitações em solo maranhense, tá bom? Inclusive o próprio Marquês de Pombal, que chegou a notificar uma petição contra um membro de uma ordem religiosa, que acabou, inclusive, sendo passivo de punição pelo Tribunal do Santo Ofício, tá bom? Então, vamos passar aqui para a terceira questão, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais simples e maravilhosa, tá bom? Você vai observar o seguinte, a terceira questão, você que está aí do outro lado, eu quero que você fale comigo o nome, Marquês de Pombal. Você vai lembrar desse nome, Marquês de Pombal, tá bom? Se você quiser lembrar o nome do cara, é Sebastião José de Carvalho e Melo. Por quê? Perceba o seguinte, bora construir aqui a sequência. Nós estamos falando que os portugueses foram os primeiros a adentrar em solo maranhense. E aí nós tivemos aí os franceses, os espanhóis e os holandeses. Tudo bem, nós estávamos falando também com relação à questão dos padres jesuítas, que os padres jesuítas foram o primeiro agrupamento religioso a se acampar em solo maranhense. Agora nós vamos relacionar isso à questão do Marquês de Pombal. Por quê? Ele foi um dos caras muito importantes para o Maranhão, porque durante o período
que o Marquês de Pombal está na administração do Brasil, o Maranhão vai viver um processo de desenvolvimento em todas as suas esferas. Isso é de muita importância para que a gente possa entender. E olha o que a gente vai ver, por exemplo, na questão. Olha o que ele diz assim, ó. Em 1757, através da assinatura de um alvará, o Maranhão de Pombal estende a liberdade dos índios do Maranhão a todo o Brasil. No entanto, este alvará foi revogado em 1798, dando brechas a novos atos de escravidão aos índios que atacavam fazendas e povoados. Eu quero que você que está do outro lado, você vai lembrar de dois pontos importantes. O primeiro deles, que o Marquês de Pombal é o homem que vai conceder liberdade aos índios. O segundo ponto, que o Marquês de Pombal ele vai se colocar inimigo dos padres jesuítas, porque alegavam que os padres jesuítas estavam escravizando os índios, tá bom? Então, é um ponto importante que você vai ter que lembrar. Eu quero também que você lembre de um fato, que ele está falando que houve o processo de assinatura do alvará, que vai dar liberdade aos índios, e também que vai, ao mesmo tempo, subtrair. Está ali, ó. No entanto, este alvará foi revogado. E percebe que ele está dizendo aí, dando brechas a novos atos de escravidão aos índios que atacavam fazendas e povoados. Então, é bom lembrar que o Maranhão ele vai ser constituído de uma grande quantidade de tribos indígenas. Então, nós vamos ter aí vários eventos da história do Maranhão que vai envolver a questão dos índios. A própria revolta de Beckman, ou revolta de Beckman, a revolta de Beckman é um atrito que vai envolver os jesuítas, juntamente com os colonos do Maranhão, envolvendo a companhia de comércio, tudo relacionado à questão dos índios. É bom lembrar que os índios do Maranhão também eles eram extraídos principalmente, eram trabalhados principalmente por causa da extração, da questão das drogas do sertão, já que o índio tinha todo o conhecimento com relação às brenhas. Então, baseando-se nessas informações que eu acabo de mencionar, esse item é extremamente correto, tá bom? É o item totalmente correto. Por quê? Dá-se a liberdade aos índios, mas ao mesmo tempo tira-se essa liberdade dos índios. Então, você que precisa de história do Maranhão, você vai lembrar, falou de Marquês de Pombal, você vai lembrar que é o cara que vai, primeiro-ministro do Brasil, déspota esclarecido, o homem que transferiu a capital do Brasil, lá de Salvador para o Rio de Janeiro, o homem que criou as companhias de comércio para ampliar as exportações do Brasil e o homem que durante o século XVIII vai fazer o Maranhão viver um processo de efervescência e de desenvolvimento em todas as áreas, principalmente no campo econômico também, até porque no século XVII o Maranhão vai viver uma crise, né? Então isso consequentemente o Marquês de Pombal ele vai arrancar, por isso que ele vai se destacar. Então essa terceira questão você pode observar que ela é totalmente certa, tá bom? Então, outro ponto importante que a gente vai ter que trabalhar aqui, eu quero que você entenda aqui, tá bom? Nós vamos trabalhar um assunto que é chamada Batalha de Guaxanduba. Eu quero que você entenda aqui primeiro, antes de eu entrar nessa questão. Você vai entender que os portugueses, tudo bem, ficaram um tempo ali em solo do Maranhão, fizeram uma expedição, não tiveram um resultado de imediato, mas aí nós tivemos por volta de 1612, 1615, nós vamos ter a entrada dos franceses em solo maranhense. E quando os franceses eles entram em solo maranhense, é justamente o contexto de que o Brasil está vivendo o quê? A União Ibérica. Se ele está vivendo a União Ibérica, é o momento que a Espanha está mandando em Portugal. E aí você vai ter que lembrar lá daquela questão do pacto colonial. Então, se Portugal mandava no Brasil, com a União Ibérica, a Espanha passa a mandar em Portugal e, consequentemente, a Espanha passa a mandar no Brasil. E, consequentemente, isso vai acabar alterando com relação à questão do Maranhão. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter a presença aí de alguns franceses que vão se alojar em solo maranhense e vão montar a famosa França Equinocial. Não confundir com a França Antártica, que é lá no Rio de Janeiro. E com a fundação dessa França
equinocial, nós vamos ter aí um conflito, e esse conflito ele vai perdurar durante 3 anos, onde vai ser chamado aí Jerônimo de Albuquerque, Alexandre de Moura, que são os homens que foram chamados para expulsar os franceses de solo maranhense, lá na Batalha de Guaxinduba, através de um evento lá de Nossa Senhora da Vitória. Então, vamos olhar aqui, analisar a questão para que a gente possa justamente trabalhar isso aqui com força, tá bom? A questão diz o seguinte, ó, em Guaxinduba, na região de Muni, os portugueses ergueram o forte de Santa Maria e neste lugar ocorreu uma batalha entre franceses e lusos espanhóis. Olha aí, franceses e lusos espanhóis, que é a Batalha de Guaxinduba. Você que está aí do outro lado vai falar, Guaxinduba, Guaxinduba, vencida pelos países que formam a União Ibérica. No caso, quais eram os países, meus queridos, que formavam a União Ibérica? A Portugal e a Espanha, 1580, 1640. Então, a Batalha de Guaxinduba é o que você precisa saber. Fala-se que a vitória deu-se porque eles chegaram a avistar a imagem de Nossa Senhora da Vitória e o aparecimento daquela imagem fizeram com que eles, os maranhenses, né, ou seja, os membros que compunham a União Ibérica, lutassem com mais efervescência diante do inimigo, que são os franceses. E é bom lembrar que você vai ter que lembrar de um nome importante, Daniel de la Toche, o senhor de Ravadieri. Por que Daniel de la Toche? Porque é o nome, é o ícone que vai marcar justamente essa força dos franceses dentro do solo maranhense, tá bom? Então, você não poderá esquecer de hipótese nenhuma esse nome. Então, a alternativa aí, você pode observar, ela é totalmente correta, não é verdade? Beleza? Pronto. Então, daqui a pouco, a gente vai continuar novamente a trabalhar mais ainda novas questões sobre história do Maranhão, tá bom?